A continuación tenemos la conferencia magistral a cargo del doctor Fernando de Almeida Santos, Brasil. Doctor Fernando de Almeida Santos es profesor universitario, contador e investigador. Cuenta con un postdoctorado en Ciencias Contables, doctor en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, magíster en Administración de Empresas, coordinador de la Maestría Profesional en Contabilidad, Control y Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, FATEC, Osasco, e investigador de INIAC, licenciado en Contabilidad, Administración de Empresas y Administración Pública, editor de la revista científica Hermes y de la revista Remipe, revista de la micro y pequeña empresa y emprendimiento de FATEC Osasco, investigador y creador del modelo de política de responsabilidad social en 5 dimensiones: sostenibilidad, respeto a la multicultura, aprendizaje continuo, innovación y gobierno corporativo. Es autor de más de 10 libros y 30 capítulos de libro, publicaciones de revistas de alto impacto en Brasil, América y Latina y Europa. Recibimos con un fortísimo aplauso al doctor Fernando de Almeida Santos. Muchas gracias. Primero quería hablar, muchas gracias para todos que están presentes. Quería agradecer nuevamente al profesor Carlos, doctor Carlos, que es director que está apoyando todo este encuentro, el profesor Marcelo Mantilla, profesor doctor Marcelo Mantilla, profesora doctora Mary, todo el cuerpo docente y los alumnos, que sin duda, si los alumnos no tenía por qué nosotros estarmos todos acá. Los alumnos son la importancia que son los alumnos que son incluso el futuro del Ecuador, el futuro de la contabilidad. Y voy a empezar entonces con mi presentación. Pergunta inicial: ¿habían que en los próximos 10 años, más de 50% de las tareas de contabilidad serão automatizadas? Pensaram nisto? Entonces, porque serão automatizadas não terá emprego? Será que porque serão automatizadas a contabilidade com a inteligência artificial e as novas tecnologias, nós outros não tendríamos que estar acá? Esta pergunta sempre hacen. ¿Por quê? Porque a contabilidade se vai cambiar muito e nós tendemos que compreender por que se vai cambiar e qual é nosso papel para nós sermos participantes ativos deste papel, participantes que permitem fazer uma transformação. Então, eu vou falar sobre símbolos contábeis, sobre situação atual e desafio do mercado, sobre futuro, sobre mercados em expansão novos, habilidades relevantes e depois uma conclusão. Este é meu roteiro de hoje. Símbolos contábeis. Este símbolo, esta estátua é de Deus Mercúrio. Em Brasil, nós consideramos o Deus da contabilidade. Os gregos chamam de Hermes. Hermes. ¿Qué es ese Dios? Ese Dios es Dios del comercio. Es muy antiguo esta representatividad y no es solo en Brasil. ¿Por qué esto? Adorado como tienen una capacidad de hacer fortuna, una capacidad de tener control sobre las finanzas. ¿Será que nosotros estaríamos como estamos hoy si no tuviésemos los contadores pós-pandemia? ¿Será que não tiveram um papel fundamental para garantizar a continuidade da sociedade? Então, isto tem relação com Hermes, porque Hermes Mercúrio é também Deus do comércio, e por isso é Deus da contabilidade. E apóstolo São Mateus, conhecido por Levi, este apóstolo em sua juventude trabalhou para quê? Para recaudador de impostos. Entre suas funções destaca
la redacción y preparación de los principios fundamentales de los documentos fiscales. Entonces, es importante cuando nosotros hablamos que somos de una profesión, de una carrera, saber la importancia de la carrera, saber la origen y saber que nosotros tenemos un papel muy importante para la sociedad. Situación actual y desafíos del mercado. El mundo contable está experimentando transformaciones significativas. ¿Qué transformaciones son estas? Transformaciones tecnológicas, transformaciones de regulación. En la presentación anterior que tuvimos, habló mucho sobre regulación, habló sobre las normas que están se cambiando. En un pasado no tan distante, nuestros países no había ni siquiera regulación contable. Brasil empezó a tener para las empresas comerciales en 64. Si pensarmos 64 para hasta hoy, no es tanto tiempo para una consolidación de una carrera profesión. Entonces, la regulación, la sostenibilidad, las nuevas perspectivas del mercado laboral. La contabilidad hoy no es solo finanzas. Siempre tengo alumnos que ingresan en el curso pensando que es una área de exatas contabilidad. Como si yo fuese calcular un costo de una empresa, un costo de un producto, con las mismas contas, y siempre sería el mismo resultado. Pues no es. ¿Por qué? Porque depende de la manera que nosotros iremos calcular costos. Como si hacer una proyección, todos los contadores que hicieran cierto, vamos a hacer una proyección exacta y igual. No, hay mucha subjetividad. Y con las normas internacionales hay más subjetividad aún. Entonces, las personas humanas, las personas son muy importantes en la construcción del proceso del futuro de la contabilidad. ¿Cómo afectan estos cambios a los profesionales contables? Estos cambios afectan nuestras carreras, sí. Muchas personas hablan que afectan, pero muchas personas hablan que afectan haciendo las mismas cosas. Si están cambiando, ¿no es momento de hacermos cosas diferentes? Si está cambiando, si queremos oportunidad en el mercado de trabajo, ¿no es momento de mudarmos la manera de pensar? Entonces, ¿qué desafíos y oportunidades nosotros tenemos? Sobre esto que quería hablar un poco hoy con ustedes. Las áreas principales de la contabilidad, ¿será que serán las mismas? Tenemos grandes áreas, sí, históricas, la auditoría, la área de custos, la área de contabilidad general, várias áreas. Será que serão as mesmas? Será que não há novas áreas? Por exemplo, sustentabilidade. É uma área nova para nós outros. Como o professor falou, desde 2013, que começou tudo isso, 2011, pero para as empresas aún é nova. Como é toda a subjetividade que há em las normas internacionais? Como é, por exemplo, a área de perícia, que é uma área que há alguns países que não têm tanto. Então, se vão cambiar, sim, se vai crescer algumas coisas, pero como? E como nós outros, como profissionais, poderemos aproveitar isto? Empieza cambiando as faculdades. As faculdades necessitam cambiar sua maneira de tratar a contabilidade, sua maneira de ensinar a contabilidade. Nós, como alunos, temos que fazer conexões. Por exemplo, quando há uma disciplina que é, por exemplo, matemática, uma disciplina como comunicações, será que não tem nada relação com a contabilidade? Muito tem, muito tem. Por exemplo, como eu vou fazer uma nota explicativa se não consigo compreender as coisas que acontecem nas empresas? Como eu vou fazer
as interpretações se não consigo compreender os cálculos ou a maneira que está acontecendo em la empresa. Os profissionais têm que ser muito mais cerca de las empresas, muito mais próximo. ¿Por quê? Porque as empresas que só utilizam IA não terão diferença nenhuma. A diferença será humana. O atendimento humano é mais caro. O atendimento humano é mais importante. Por exemplo, poderíamos fazer aqui todo a distância, como eu hice em passado. É bueno, é bueno. Mas quando é presencial é melhor. ¿Por quê? Porque entendemos o contato humano. Então, ¿qué tenemos que añadir y cuáles son nuestros retos reales? ¿Cómo son tecnología y el distanciamiento de los únicos retos? Una cosa, por ejemplo, cuando nosotros encontramos una persona que es de la área de derecho, que luego preguntemos, de pronto, ¿actúa en qué en derecho? En direito penal, en direito comercial e a contabilidade. Necessitamos perguntar também, ¿sabe por quê? Porque a contabilidade está cada vez mais compleja, cada vez mais tem áreas. Então, eu sei contabilidade. Qualquer contabilidade para qualquer empresa, para qualquer setor, para qualquer segmento. Não, cada vez mais há diferenças. E saber das diferenças, e saber atuar nas diferenças que se forma você como um indivíduo único e importante para a sociedade. Isto é importante. Como trabalhar no número e quantidade de informações. Hoje, meu aluno tem muito mais informações que eu tinha quando estava fazendo minha faculdade. Ou será que tem informações ou tem dados? Dados é diferente de informações. Eu posso saber aqui a idade de todos. Eu posso saber aqui de onde vêm todos. Pero esto é dado. Só é informação quando puedo utilizá-la para melhorar alguma coisa. Quando puedo interpretá-la, quando puedo mirar. Então, qual é o impacto da inteligência artificial? Poner mais informações para nós outros ou poner mais dados? Ah, mas ele já interpreta também. Sim, interpreta. Há confiabilidade. Como que nós outros interpretamos para mostrar as diferenças? Então, fatores do cambio da contabilidade. Primeiro, automatização e digitalização do processo. Então, é muito importante saber como criar os dados. Em passado era importante saber como imputar os dados, era importante saber que dados temos que saber. Não se pensava em sustentabilidade para a contabilidade. Por quê? Porque estávamos tão preocupados em coletar dados que era muito difícil. Por quê? Porque a sociedade não se preocupava, por exemplo, com questões muito importantes, como falamos acá, como o clima. E hoje é importante para nossa sobrevivência. E há outras. Então, a contabilidade tem mais dados, e com mais dados podremos ter mais informações. Poderemos melhorar nossa qualidade de vida, nossa qualidade como profissional. E como eu vou saber interpretar este dado? Estando acá, se quedando ao final dos eventos, fazendo classes, fazendo cursos. A vezes me perguntam, professor, qual é o melhor caminho depois que terminar a faculdade? O que eu tenho que fazer? Que curso tenho que fazer? Eu sempre pergunto, ¿qué piensas? ¿Cómo está? ¿Cuál es su renta hoy? ¿Si está empleado? ¿Si tiene hijo? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una perspectiva, una condición y una capacidad de desarrollo conforme sus condiciones. Claro que es posible una persona tener ascensión social y me gusta mucho esto, mas no es solo esto. No adianta nosotros queremos que uma pessoa vá para fazer uma coisa que não lhe gusta, que não tem correlação com suas perspectivas. E às vezes tem uma oportunidade. Se todos fazerem a mesma coisa, nós outros estaremos acabando com o mercado.
Y esto es una diferencia de las facultades, porque hoy las personas no hacen el mismo curso. El curso que usted hace hoy es diferente de su colega al lado, porque hace otros trabajos, mira de otra manera, tiene otras experiencias. No es como mi país en la época, há 30 anos, 40 anos atrás, que as faculdades eram todas igual para todos. Então, novas normas contábeis, S1, S2, tendrá S3, e tudo mais. Contabilidade em la nube. Ah, sim, tranquilo, é só poner allá. Pelo poner em la nube, é solo. E como se queda a questão, por exemplo, de la segurança? Como se queda, por exemplo, as pessoas que têm acesso a todas as informações? Como poderemos pensar isso? É possível estudar contabilidade sem pensar em tecnologia? Não. É possível estudar em contabilidade sem pensar que nós não somos só usuários da tecnologia. Temos que construir os cambios, temos que construir os dados. E isto é nosso reto. Enfoque crescer. Parte de tecnologia mais inteligente, é uma nova realidade. Enfoque crescente em sustentabilidade e governabilidade, globalização de cambios fiscais cada vez mais. Cada vez mais. Latinoamérica tem uma burocracia muito grande, por exemplo, em relação aos impostos. Não poderemos permanecer desta maneira. O Brasil será uma grande reforma fiscal. Será boa? Aí será outro momento de conversa, porque tem muitos problemas como está sendo. Por exemplo, não miro cambios de mobilidade social ou cambios de melhora da vida das pessoas com os cambios. Miro solo diminuição da burocracia, mas é necessário. Impacto do mercado laboral, transformação de roles tradicionais, ou seja, não teremos mais o papel das pessoas que fazem só coisas burocráticas. Maior demanda de habilidades digitais e principalmente analíticas. Como nós vemos cada coisa, como nós vemos cada posicionamento das pessoas, como nós vemos a maneira de atuar da empresa. Tendremos que estar muito mais próximo. Crescimento do trabalho remoto e híbrido. E aí muitas pessoas falam, melhor é trabalhar em casa. Melhor é me quedar com trabalho em casa. Já pensou que trabalho em casa não permite, por exemplo, crescimento das relações como permite trabalho personal? Será que politicamente para nosso crescimento é bueno trabalhar em casa? Não sei, eu creio que diminui as relações. Eu creio que não estamos preparados para isto. E talvez não quedaremos nunca. E depois falamos, não tenho muita rede social. Porque rede social é estar em LinkedIn fazendo este me gusta, dou like, é só isto a rede social. Esta pessoa, você confia nela a ponto de ter uma oportunidade de lembrar de você? Redes sociais é muito mais que isto. Então, necessitamos pensar isto. Redefinição das competências com pensamento crítico, com ética profissional e com muita inteligência emocional. Citação, algumas observações. Não existe uma fórmula. As pessoas necessitam buscar de acordo com suas oportunidades, com sua perspectiva da vida. É importante mover em alguma direção. Por exemplo, quando vêm para a faculdade, estão movendo em alguma direção. Eu trabalho, eu salgo por la manhã, vou a trabalhar e depois vou para a faculdade. Pode fazer mais? Pode. Pode, por exemplo, que lhe gusta? Pode, por exemplo, pensar em desenvolver algo que seja bueno para você, independente de seu trabalho. Pode pensar em ter ações diferentes
de las pessoas que estão ao seu lado de maneira melhor. Antigamente falávamos, não posso dar informação de nada, porque eu tenho informação e eu ganho dinheiro com isto. Hoje não se pensa mais assim. Informação está na internet. Necessitamos pensar em desenvolver-nos de maneira diferente. A experiência é importante e agrega valor, mas estar aberto a novos aprendizajes é essencial. Estar pensando em que isto pode me agregar é muito importante. Aqui estou falando de algumas coisas que estão acontecendo na sociedade, só para mirar como está cambiando. Porque muitas pessoas falam que está cambiando, mas está cambiando como? Alguns exemplos. Desechar e reprocessar quase zero. Um controle do custo muito forte. Durante que já falava há muito tempo, por exemplo, que quem souber controlar os custos de los serviços ganhará muito mercado. E hoje, precisamos pensar nisso. Eu creio que a matéria de custos nunca teve tanta importância como hoje. E como poderemos fazer? Porque os próprios livros sempre são volvidos só para a indústria. Mas e serviços? Como pensamos como isto? Por exemplo, que hice Uber? Que hice Facebook? Se não cambiar toda a maneira de imaginar marketing, custos, logística e tudo mais. Melhores resultados com menos recursos, sistemas integrados de distribuição, cada vez mais. Aplicação de engenharia simultânea, produção, ergonomia, estratégias éticas. Nós outros estamos em um grande local de observações. Por exemplo, quando eu hice a apresentação, acá eu recebi depois retorno de El Salvador, de Colômbia, de Peru, porque são pessoas que miraram, porque nós outros temos amigos, Fernando, muito bueno, de México agora. Então, esta é a realidade. Eu posso fazer o que quero, não, ninguém se preocupa comigo. Às vezes as pessoas conhecem mais coisas de ti que nós outros mesmos, né? Nós outros do que nós outros mesmos. Exemplo, atividade de administração virtual e oficina em casa. Tantos livros que fizeram sobre administração 4.0, administração 4.0 com muita tecnologia, os livros estão tendo que atualizar, agora é 5.0. Por quê? Porque estão falando sobre inteligência artificial em todos os momentos. Os professores, por exemplo, têm um grande desafio. Eu sou editor de revista, tenho como trabalhar, por exemplo, com o uso da inteligência artificial. Hasta que ponto podemos, como podemos, porque senão não é aprendizado e não estamos acá para ser professor sem ensinar nada. Indústria 5.0, serviços flexíveis e otimizados. E a população, por exemplo, que é capital intelectual? Temos que evaluar, incluir capital intelectual. Não temos parametrizações, temos teoria, tudo mais, mas não é sempre tão tranquila sua aplicação. Diminuição dos nascimentos nos países desenvolvidos, aumento da longevidade em todo o mundo, com variações, com riscos, como vimos em período da pandemia. Temos jovens por mais tempo. O que são jovens por mais tempo? As pessoas, por exemplo, com 60 anos, estão em fim de vida. As pessoas hoje com 60 anos estão com alta produção, com 70, com 80. Nós outros temos professores com 90 anos, estão em classes e são adorados por los alunos. Então está falando que os mais viejos são os melhores. Não falei isto. Tienes também pessoas muito novas que já perceberam sua grande capacidade. Mas todos esses têm que estar em mercado hoje. Então cambia a sociedade. E outro, compram produtos, e produtos diferentes de los viejos de anos 80, 90, 2010, muito diferente. Temos demandas muito grandes de turismo, muito grandes. Não havia turismo, havia, mas não é a quantidade que há hoje. Educação para a vida. Quando terminamos a faculdade,
teníamos uma impressão que havia acabado. Acabamos, agora vamos para o mercado. Ou já estamos em mercado trabalhando, mas agora só vamos trabalhar. Não, aprendemos que a primeira faculdade é o primeiro passo. Poderemos fazer outras, fazer maestria, fazer estudos não regulares e educação pode ser presencial, híbrida ou de outra forma. Então, no futuro, a simplificação dos processos, incluído digital, as coisas se quedaram mais fáceis, mas nem mais fácil sempre é melhores. Por exemplo, nós temos uma demanda de salão muito grande. Se possível, um futuro próximo, viver de atividades burocráticas, será possível? Será possível eu ganhar dinheiro fazendo as mesmas coisas, igual no futuro? Por exemplo, em Brasil, há um documento de pagamento para o governo federal que se chama DARF. Então, falávamos que tinham contadores darfistas, que eram contadores que só sabiam pagar DARF. Né? Será que há espaço para pessoas que pensam que é só fazer tudo igual? O processo de internacionalização é muito importante para todo, para as NIFs e também para estandarizar os impostos. Estamos mirando a guerra fiscal que há hoje, Estados Unidos, toda a pressão. E que necessitamos, então, para ser mais competitivos? Desenvolver cada vez mais as relações de empresas com pessoas, cada vez mais. Cada vez mais as pessoas trabalham para mais empresas. Eu, por exemplo, trabalho para mais de uma instituição. Isto cada vez mais é normal. É necessária ação para intervenção em terceiro setor cada vez mais. Impossibilidade de modelos únicos de gestão. Sustentabilidade, novamente, e gestão de uma obra virtual. Isto é nossa nova realidade. Vamos pegar um setor, eu elegi algum para falarmos, poderia elegir outros, mas banco, por exemplo. O que cambiou com os bancos? Como estão os bancos? São os mesmos que havia cá há 20 anos atrás, há 10 anos atrás? Como está Open Banking? Um sistema que revolucionará a indústria financeira, com muitos riscos. Riscos para os bancos e riscos para as pessoas, porque as nossas informações estão allá, para pessoas buenas e pessoas malas. Por que há tanto golpe, a engenharia que há de los golpistas? Tem a ver com isto. Os sistemas de sustentabilidade como governança, eles estão defendendo muito, inclusive a questão do clima. Registros positivos. O que são registros positivos? Antigamente, para ceder dinheiro, queria saber a pessoa que tinha registro negativo. Hoje, se eu tenho um registro positivo, posso ter menores juros, melhores condições, cada vez mais. São alguns dos exemplos. Tem muitos cambios na área bancária. Então, eu tenho muitas informações de todos acá. O que eu posso fazer? Posso jogar na internet e mandar correio para todos? Não puedo. Tem as leis de proteção de dados. Como estão desenvolvendo? Espero que minha empresa siga as leis de proteção de dados de meu país. É muito ética, tudo mais. Pero, será que todas as pessoas que têm acesso ao banco de dados de minha empresa também são? Será que a competição que há de outro país com nós outros é? Então, eu não posso oferecer para você um produto porque sou ético, pero a outra empresa que vem de fora oferece. Mira que riscos que há. Não temos que competir. Outra coisa que eu falei outro dia. Vamos competir com a inteligência artificial. Vamos ser melhores que eles. Não. Nós outros vamos utilizá-las para nós outros sermos melhores. Isto é grande desafio. Então, um exemplo de algumas profissões que não fariam menor sentido há 10 anos, 15 anos atrás. Por exemplo, analista financeiro estratégico. Porque teríamos que responder a tantas coisas que não teríamos quase tempo para responder a isto. Principalmente nos países que há muita inflação. Não pensava quase em estratégia, porque a inflação causa uma necessidade de atuação direta e rápida. Estratégia é a longo prazo. Assessor em sustentabilidade e cumprimento ESG, especialista em dados contábeis e fiscais, consultor tecnológico. Eu sei contabilidade, mas eu sei tecnologia, eu vou implantar em uma empresa
E como vou implantar? Eu tenho uma aluna de maestria que sempre está aqui em Equador. Fazendo o quê? Fazendo serviço. Está em Equador, está em México. Cada vez me chama ao WhatsApp e habla. Professor, esta semana não puedo ir para classes. Estou em México, estou em Equador, estou em Chile. Os 3 países que mais vá. Por quê? Porque necessita de um profissional que compreenda. Então, aqui tem um brasileiro, então os equatorianos não podem fazer? Não, também com segurança, há equatorianos que estão fazendo em Brasil. Isto é uma nova realidade. Pergunta, hoje em dia, muitos profissionais se quedam de los preços de los serviços. Então, por exemplo, eu tenho um escritor de contabilidade e as pessoas perguntam, mas não posso cobrar muito, como tenho que fazer? Será que, ao invés de falarmos que não poderemos cobrar muito por as coisas, não é melhor nós outros cambiarmos e agregar mais valor para o cliente? Que podemos oferecer-lo? Alguns exemplos que eu vou mostrar. Cálculo detalhado de custos e gastos. Não só preencher os sistemas, mas sim demonstrar como poder controlar melhor. Como fazer, por exemplo, um cálculo ABC. Cálculo ABC, há muitos anos. Sim, mas quantas empresas tienes? Muitas não têm, é uma oportunidade. Demonstração educativa sobre impostos e outras. Por exemplo, oferecer proteção em ingressos, gastos e custos. Fluxo de caixa projetado. Mas professor, isto é em livro? Já tem? Sim, quantos escritórios de contabilidade oferecem? Será que isto não é um diferencial para você oferecer para o seu cliente? Verificação dos resultados financeiros das inserções de marketing. Eu vou pagar uma inserção de marketing. Qual é o resultado que tem financeiro esta inserção? Projetos de sustentabilidade, planificação estratégica, cumprimento de uma norma. Tem uma norma nova. Tem uma norma nova, super tranquilo. Nós vamos agora segui-la. Não é assim? Tem que estudar, tem que implantar. É difícil. Há grupo de discussão de anos. Em Brasil, por exemplo, há um grupo que todo jueves tem que reunião para discutir as normas IFRS. Se eles discutem todos jueves as normas e tem discussão pelas normas por anos, é sinal que não é tão simples assim. Não é só eu vou escrever a hora e vai começar a ser. Profissionais contábeis que cada vez se relacionam mais com empresas e pessoas, com alianças ou por necessidade. Esse é um mercado novo. Mercado novo de necessidade de modelos de gestão adaptados a cada realidade. Essa empresa é uma empresa de área de energia. Então, temos que fazer um projeto volvido para esta. Pero cambiou a empresa de energia, é outra, é uma empresa de energia mastica ou que tem uma realidade específica. Será que não tendremos que fazer diferente? Então, esta é uma realidade. Mercados enfocados em produtos sustentáveis, incluindo declarações sociais e ambientais, ação e intervenção do terceiro setor cada vez mais com experiência de cumprimento de políticas éticas, gestões de setores virtuais. Então, por que temos que cambiar? Temos que cambiar para a automatização de processos contábeis. Quando sai automatizado, não se queda pronto automatizado. Necessita as pessoas que punem seus dados, mas mais importante não é quem pune os dados, mais importante é quem desenvolve o sistema. Enfoquem nas interpretação de dados, que estes números representam novas mudanças de mercado laboral de clientes. Então, algumas habilidades necessárias. Quanto tempo temos, por favor? Mais 40 minutos? Perfeito. Graças. Então, contabilidade digital, uso de sistemas contábeis em nuvem, ERP, Power BI, todos esses são algumas habilidades técnicas necessárias e importantes hoje. Será que há habilidades humanas importantes? Há. Comunicação efetiva, saber explicar informes financeiros, adaptabilidade, resolução de problemas, são coisas importantes.
Mira que eu vou mirar um informe financeiro, eu tenho um olhar que é diferente, melhor ou pior, de outra pessoa. ¿Por quê? Porque meu conhecimento é diferente. Todo isto é valor. Habilidades relevantes, habilidade de aprender, habilidade de ter capacidade de aprendizado. Por exemplo, nós somos investigadores. Os investigadores têm que ter capacidade não só de fazer investigação, mas de criar uma nova perspectiva, de criar uma nova maneira, uma nova forma, compreender. E a contabilidade é o mesmo. Habilidade de interpretar, saber aplicar conhecimento, capacidade de inovar e generar produtos, ser ético, saber desenvolver políticas éticas, buscar conhecimento, qualificação e aprendizagem constantemente, sempre. Não podemos parar, temos que mover para alguma parte. As empresas necessitam isso, as pessoas necessitam isto. Saber relacionar-se e participar em rede. E rede que estou falando não é só rede de internet, redes presenciais. Saber liderar pessoas à distância, em persona ou à distância. É muito difícil liderar à distância. É muito mais fácil eu falar várias coisas que não tenho coragem em falar personalmente. Fazer coisas, falar que eu vou fazer uma coisa e fazer outra porque estou à distância. Ser agente do processo, assumir o processo. Por exemplo, como estudante, assumem o processo. Não querem aprender para passar. Querem aprender porque necessitam assumir um processo de aprendizagem, porque vai utilizar para ser diferente na sociedade. Aceitar o novo. Saber que hoje há muita pressão no mercado. Capacidade de transformar dados em informação. Saber comunicar. Quais são maneiras, como puedo, está bem, estou aqui, mas quero saber eu como puedo melhorar, como puedo fazer coisas melhores. Alguns caminhos. Primeiro, fazer alianças e buscar redes sociais. Isto é um caminho. Busca redes sociais específico de contabilidade. Busca redes sociais específico de la área contábil que lhe interessa. Participar de entidades de classe contábil. Este é muito importante. Muito importante participar das classes contábeis, das associações contábeis que há. Continuar estudando. Um vai fazer maestria, outro vai fazer uma especialização, outro vai fazer outro curso, mas estudar sempre. Não só o estudo formal, outras maneiras de estudo também. Estudar é algo que distingue como outra titulação. Às vezes falamos, não necessita fazer faculdade, porque não vai ganhar muito. As pessoas conhecem uma pessoa que fez faculdade e não ganha muito. Aí estudo, saiu um estudo semana passada nos Estados Unidos, que as pessoas que têm pós-grado ganham, se não me engano, 50% a mais. Isto há estudo em vários países que cambia, sem dúvida, mas eu vou atuar em outra área. Vai atuar em outra área, mas a capacidade crítica analítica que aprendeu na faculdade com segurança também utiliza para outra área. Obtenha certificações profissionais. Seja proativo, construa o futuro. Não hagas nada automático. Tem que fazer isto. Por quê? Porque le mandaram, porque meu amigo hace. Não, pergunta, por que tenho que fazer isto? Senão se quedará igual há uma broma em Brasil do profissional que recebeu prêmio porque por todos os anos nunca tinha havido uma falta, sempre trabalhou muito bem. Perguntaram que hacía. Eu batia antes de los trenes começarem a andar, lo batia em las rodas de los trenes. E perguntaram por que hacía isto. Não sei. Me mandaram há 30 anos atrás, os 30 anos estava batendo. Então, não poderemos mais ser assim. Aceita desafio, inverte em tua carreira. Vou perder dinheiro pagando um treinamento, vou perder dinheiro pagando na faculdade. Não, inverte. Identifica, melhora e populariza tus diferenciais. Saiba quais são seus diferenciais. Procure saber. Se não sabe, vá ser um teste para saber. Começa a pensar, porque com segurança, cada pessoa aqui tem um diferencial.
Necessidade de aprendizagem, já que há miles de páginas de atualizações frequentes. Não estou com muito dinheiro agora. Há muitas possibilidades de grátis, de free para vocês aprender. Novos conceitos e estruturas contábeis. Subjetividade. Tudo isto tem a ver com as conclusões. Ou seja, os impactos das normas contábeis resultam em tudo isto. Resultam em necessidade de aprendizagem, em novos conceitos e estruturas, em subjetividade, em conflitos na área fiscal. ¿Por quê? Porque todos os países que têm a contabilidade muito relacionada com a área fiscal têm muita dificuldade do câmbio para normas internacionais. E se Equador aí é reto também. Agora, porque cambiar para as normas internacionais, qual é a dificuldade? Dificuldade porque tem que aprender tudo mais, mas há também uma dificuldade política. Uma dificuldade do país, por exemplo, os Estados Unidos tem muita dificuldade porque sua maneira contábil é muito diferente. Então, países que têm muita relação, não querem perder a maneira de arrecadar seus impostos, tendem a não ter muito apoio para câmbio em las normas internacionais. Mais impactos das normas internacionais. Necessidade da Faculdade de Administração e Contábil revisem seus conteúdos e procedimentos, pensando de maneira mais global, mais crítica, possibilidade de ampliar as relações com o mercado internacional e, además, atrair investidores. Porque nós outros podemos fazer as coisas ou utilizar as coisas. Queremos utilizar ou queremos fazer? Eu prefiro fazer, porque eu vou poder utilizar mais coisas, porque terei mais capital. Todos esses fatores estão associados a um momento forte de informatização e união de América Latina para garantir o crescimento. E a possibilidade de atrair investidores. E a possibilidade também de sermos mais fortes em nossos países. Cambios na área fiscal. Por exemplo, processos mais uniformes em todos os países. Maiores controles. Possibilidade de simplificação dos processos. Também. Exemplo, o processo de internacionalização poderá, em futuro, estandarizar os impostos. Poderá. Vai ser assim? Não sei. Há muita pelea na guerra fiscal. É necessário que os países separem a área fiscal da área contábil. São áreas distintas. Não é possível mais ser igual. Desenvolvimento de política geral de ferramentas de seguimento e controle. Cada vez mais. Seguimento e controle de políticas éticas, controle de governança corporativa, estrutura com códigos de conduta, cada vez mais controle, acompanhamento e diferenciação para o controle. Por exemplo, a cultura de uma empresa não é igual à cultura da outra. Não poderemos fazer código de conduta que só cambia o nome da empresa. Temos que respeitar as diferenças. Melhorar as políticas para implementar políticas de governança cada vez mais. As políticas de governança são uma necessidade real. As empresas pequenas têm que ter também políticas de governança, claro, de acordo com seu bolso, de acordo com sua realidade. Não vá, eu tenho uma microempresa, vou montar um conselho administrativo com 20 pessoas, quer dizer, não é isso. Pero é possível fazer os demonstrativos contábeis, é possível ter código de conduta, é possível fazer algumas coisas que vão melhorar e aumentar a competitividade. Por quê? Porque tem menos problemas jurídicos. Quando, por exemplo, em Brasil há muitos problemas com empresas que têm divisão. Então, se eu tenho uma empresa com uma pessoa e não vou ter mais, então muitos processos estão tendo e há oportunidade para os contadores que têm que quantificar o processo. Então, governança é muito importante. Governança é importante para o asseguramento da sociedade. É importante para exportar mais. Muitas empresas pequenas exportam. Muitas. Em quantidade. Necessidade de tecnologia de informação para garantizar o desenvolvimento, o controle, a transparência e consequência e a ética. Cada vez mais. Necessitamos da tecnologia para sermos melhores. Necessidade de políticas de
procedimentos éticos para melhorar a sociedade, cada vez mais com divulgações, com transparência. A contabilidade é pública. A contabilidade é um instrumento de divulgação pública. Acá, isto que em meu livro hablo sobre as questões éticas, que necessitamos de sustentabilidade do ponto de vista social, ambiental e econômico. Pero temos uma questão que é a questão multicultural, que é transversal por todo esto, e necessitamos também pensar nisto. E para garantizar isto em nossas empresas, necessitamos que aprendizagem contínuo, porque o cambio da sociedade é muito grande, tendremos que ter aprendizagem contínuo. Temos que ter inovação. Não podemos esperar ter um problema em minha empresa para pensar em ter um código de conduta que vá pensar nisto. Se estou mirando o mercado, estou vendo que já há problema em empresas similares, já vengo e já cambio meu código de conduta. Já penso como vou me proteger. E governo corporativo para as empresas. Desenvolvimento de ferramentas de governança para micro e pequenas empresas. Necessário. Uma vez eu fui chamado para fazer uma apresentação na faculdade para proponer uma modelagem. E esta modelagem é muito viável. Isso faz anos. Não creio que é a modelagem perfeita, mas creio que é uma proposta. E necessitamos melhorar as propostas. Necessitamos melhorar para termos coisas viáveis. Mensagem final. A contabilidade está evolucionando. O profissional do futuro não só deve se registrar, sino interpretar, analisar e aportar valor estratégico. Cada cambio, cada vez que a sociedade cambia, cada coisa que desenvolve na sociedade, temos que ver como uma oportunidade para nós outros. Por isso, temos que ter senso crítico para mirar esta oportunidade. A contabilidade não desaparece, se vuelve mais valiosa. O contador será reemplazado pela tecnologia, sino por quem sepa usá-la melhor. A contabilidade é necessária para garantizar a sociedade, para diminuir as diferenças sociais. Por isso, é clave desenvolver novas habilidades e adotar uma mentalidade de aprendizagem contínuo. Hablamos tanto de las MIPs. Quantas empresas pequenas cerram as portas? E a vezes, o dueño conhece muito o negócio. Eu trabalhei 20 anos nisto, conheço muito isso, eu sei marketing e tudo mais. Pero não tenho tempo de ficar controlando meu dinheiro, não tenho tempo de fazer os controles. E por isto cerra as portas. Então, a contabilidade é muito importante. Os desafios para as instituições de educação em contabilidade são diversos e refletem todos os cambios globais e a profissão contábil com as realidades de seus locais, de seus países. Há muitos países que estão buscando normas mínimas para as escolas. Mi país também. Então, surge muitas vezes muita padronização. Não creio que esse é o bom caminho. O bom caminho é a diferenciação com qualidade, a construção. Les invito a levar todo aprendido que tuve em todo este encontro para inovar, para capacitar-se constantemente, para ser líder, para impulsionar seu conhecimento e a sustentabilidade em suas organizações. Creio que este é o objetivo do encontro maior de Marcelo Montilla e eu pongo acá o desafio para vocês. Antes de despedirnos, queria agradecer a todos vocês por seu compromisso, atenção e ganas de aprender durante este congresso. Muitas gracias. Queremos hacer extensivo nuestro agradecimiento al doctor Fernando Almeida dos Santos por sus aportes en el tema cambios en el área contable y el mercado laboral, retos y oportunidades. A la vez queremos hacerle extensivo las siguientes preguntas que nos aporta nuestra comunidad universitaria. La pregunta es la siguiente. ¿Es recomendable que un país centre sus investigaciones contables en trabajos de grado? ¿Y qué otros enfoques puede tener este tipo de investigaciones además de trabajos de grado? Perdón, ¿trabajos de grado? Sí. Bien, yo estoy en mi país, voy a contar un poco de la experiencia de mi país, porque creo que se encaja muy bien en la pregunta. Mi país construyó todas sus discusiones contables, mucho en base en teoría y muy distante de la aplicación muchas veces.
Isto foi muito bueno, muito desafiador para eles, em uma época que não havia informação como há, então temos que respeitar e admiramos muito essas pessoas. Pero hoje, a contabilidade, seja trabalho de grados, trabalho de maestria, todas as investigações, é muito importante que seja aplicada, que realmente traga produtos, que realmente convertam em propostas. Isto é grande desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu trabalho em uma empresa e tenho um problema na empresa, por que não utilizar a empresa para fazer o estudo? Isto é um grande desafio e muito bueno. Então, tenho defendido muito pesquisas aplicadas. Tenho defendido muito pesquisas que há, por exemplo, se não é aplicada, que há percepções das pessoas, que há, não seja só uma discussão sobre um conceito. Vamos aqui discutir que é o conceito de governança. Pegamos vários autores e discutimos. Não, mais do que isso. Para que aplicamos isso? Para que serve? E mais, o aluno tem que entender que a investigação é uma grande oportunidade para desenvolverem algo que seja útil para vocês. Porque em la faculdade muitas vezes tem conteúdos que são úteis, mas que naquele momento não percebe isso. Neste momento, tem que ser perceptível. Então, como pode ajudar em seu trabalho ou em trabalhos que não está fazendo, pero que quer amanhã atuar? Utilizem isso, gerem produtos, agreguem valor para sua vida. É muito importante. Meus alunos les gustam muito os trabalhos e fazem trabalhos muito buenos de grado e às vezes até surpreende por la qualidade impressionante. Eu posso falar de vários em uma outra hora, mas entende? De futebol, de sustentabilidade, de empresas de energia, seguros e várias outras. Perfecto, muy amable por su contribución. Tenemos nuestra siguiente interrogante. ¿En qué medida el uso de las IA afecta la ética del profesional contable? ¿En qué? ¿En qué medida el uso de las inteligencias artificiales afecta a la ética del profesional contable? Afecta de muitas maneiras. Primeiro, a capacidade de ter tantos dados, eu posso usar, por exemplo, para fazer coisas que é invasiva, informações para vocês e tudo mais. Então, a inteligência artificial pode ser usada para malo, mas pode ser usada também para bem. Por exemplo, é possível melhorar as soluções empresariais. Ela não vai dar sozinha, pero nós outros, com nossa capacidade, conseguimos detectar o problema, testar. Agora, por exemplo, não pode